Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amados. É uma palavra para o seu coração, para o nosso coração. Salmos 23, ele diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bom recorrermos a esse salmo, e uma grande parte de pessoas recorrem aos salmos, né? Não só esse, mas vários outros. Mas vamos particularmente nesses salmos, a qual o salmista Davi lhe diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que está acontecendo nesses salmos? O que o salmista está falando para cada um de nós? Que não falta nada para nenhum de nós, não falta, tendo o Senhor. Aqueles que têm o Senhor como pastor, como cuidador, como aquele que zela por cada um de nós, se assim acreditarmos, não temos falta de nada, porque Ele preenche todos os espaços, não sentimos falta. Ainda que aparentemente, humanamente falando, possamos sentir falta de alguma coisa, mas aqueles que temem ao Senhor, e esse Salmos ele é intitulado A Felicidade daqueles que temem a Deus. Então, se você teme a Deus, você é uma pessoa temente a Deus, não te falta nada. A gente vê pessoas falando assim: pode faltar o feijão, pode faltar arroz, pode faltar, mas não falta nada. Quando o Senhor é seu pastor, não falta nada e pronto. Ele preenche os espaços vazios, é só acreditar. O Senhor sendo seu pastor, não falta nada. Por isso Davi falou. O salmista ele fala porque tinha essa consciência, nessa visão humanista dos nossos dias, que nós pensamos assim: o Senhor, pode me faltar o feijão, mas não falta o seu. Não falta nada. Quando se teme ao Senhor, você tem essa certeza que não te falta nada e pronto. Aleluia. Agora tem que estar temendo a esse Deus. Tem que ser temente a Deus. O homem e a mulher tem que ser temente a Deus. Não temer as autoridades, no sentido de fazer com que elas sejam maior, esteja acima de tudo e de todos. Claro que não. Nós temos um Deus acima de tudo e acima de todos. É o nosso Deus. Por mais alto que seja, por mais que seja graduado o homem, a mulher, mas ele tem acima dele Deus. Porque se Deus falar acabou, acabou. Porque se Deus falar basta, basta. Então felizes são as pessoas que têm Deus como pastor. Porque não falta nada mesmo. Ele supre todas as necessidades daqueles que acreditam nisso. Mas o importante é o verso de número 4. Ele diz assim que se ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o seu cajado me consolam. Veja bem, tem lá, nesse cuidado do Senhor para com aquele que serve a Ele, para aquele homem, aquela mulher que teme a Ele de verdade, é entender que ele tem o cajado na mão, que esse pastor tem uma vara na mão,
E quando você tenta se afastar dele, você sendo chamado por ele, você tendo aquela vontade de servir a ele, de entrar no céu, então quando vem qualquer dificuldade, quando você talvez não suporte situações e se afasta dele, ele usa o cajado e te puxa para perto dele. Mas não só puxa você para próximo dele, ele também pode te dar umas varadas. Porque ele tem uma vara. A vara é para correção. E quantos não suportam correção? A correção vem através da palavra de Deus. Não podemos desmaiar quando formos corrigidos. Quantas pessoas abandonam o evangelho, abandonam a casa do Senhor, abandonam os departamentos, abandonam o seu pastor, abandonam a sua congregação, quando é confrontado com o erro, com o mal, com práticas ilícitas, com prática que não condiz para servo e serva de Deus. Então a maioria sai, monta um grupinho por aí afora e tem aquele monte de pessoas se rebelando em determinados lugares, porque não suporta a correção, não suporta ser corrigido. Então não são filhos, são bastardos. A Bíblia fala que são bastardos. É a palavra de Deus. Porque o pastor, ele tem o cajado na mão, mas também tem uma vara para correção. Se você não aceita isso, você não deve aceitar também que ele é seu pastor. Você não deve aceitar que o Senhor é seu pastor, se você não aceita a correção. O evangelho não é simplesmente a pessoa cismar, entrar para um templo e cismar que é crente da maneira que quer ser, ou a pessoa cismar de ser uma liderança sem ter condição de ser liderança, sem nunca ter sido liderado, sem nunca ter respeitado liderança, sem ter vivido uma vida como servo, como a serva de Deus, exemplar. Por isso as pessoas, quando procuram certas igrejas, deveriam procurar a raiz daquelas pessoas, a qual estão ali ensinando, para saber se a pessoa tem condições de estar ensinando. Porque muitos estão aí ensinando uma coisa. E aqui dizer que que tem aí fora, onde te diz, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. E o evangelho não é assim. O evangelho é fazer a vontade de Deus. É servir a Deus. Se você tem o Senhor como seu pastor, acredite. Ele tem um cajado e tem uma vara na mão. Se você for corrigido e não suportar, desmaiar, correr, fugir para se esconder em outros lugares, falar, você líder para não ser mais corrigido por ninguém, mas começar a corrigir os outros. Na realidade, você não é filho, você é um bastardo. Você se rebelou contra a lei de Deus. Então, bem, não te falta correção. Não te vai faltar umas varadas também do próprio Deus, através da sua palavra. A qual ele diz no final do verso 4, a sua vara e o seu cajado me consola. Para quem é filho, o cajado, quando ele te chamar, quando ele puxar para perto dele, é consolo. Quando ele recebe umas varadas de correção, é conforto, é consolo para quem é filho. Aleluia! Acredita nisso. Deus te abençoe e você possa entender essa palavra em nome de Jesus.